Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou narrar para vocês o que aconteceu no terceiro dia de depoimento no julgamento de Sean Diddy Combs. A Cassie Ventura continuou seu depoimento e muito mais detalhes foram expostos e hoje eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixar 2-3 comentários, tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo vídeos diários para vocês, com muito conteúdo, com muita pesquisa. Então, para valorizar o meu trabalho, me dar um apoio, é só curtir, comentar, se inscrever. E também não se esqueçam que o método BUA do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês da internet, está com uma promoção. O curso de R$ 697 no meu link, você vai pagar apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Esse é o melhor curso de inglês da internet e se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também aqui no meu box de informações. Acesse e dá uma conferida ali também nos relatos dos alunos do professor Jonas Bressan. E nós temos também cupom na Growth. O cupom é facinho, é Pandora. Então, para quem quer comprar suplementos, vitaminas, lookinhos de academia, tem roupas para homens e mulheres e são roupas de extrema qualidade, também os suplementos são excelentes. E aí você usa o cupom Pandora que vai te dar um desconto. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Bom, no dia 13 de maio, no segundo dia de depoimento, a Cassie Ventura começou a contar tudo o que ela viveu ao lado do Diddy durante os quase 11 anos em que eles estiveram juntos em um relacionamento extremamente problemático, e o dia encerrou com o depoimento dela. E ela daria continuidade no dia 14 de maio, no dia seguinte, como de fato ela fez. Bom, no dia 14 de maio, eles chegaram ao tribunal. O Diddy estava vestindo um suéter creme, camisa branca de colarinho e calça cinza. Ele foi liberado a usar roupas casuais, então ele não foi obrigado a usar roupa de presidiário. E os filhos dele compareceram novamente ao tribunal com familiares para acompanharem ali o julgamento. E só um adendo aqui, como será que está sendo para os filhos do Sean Combs ouvirem esses detalhes macabros sobre a vida sexual do próprio pai? Foram expostos ali detalhes extremamente íntimos e também repulsivos da vida sexual que eles levavam. Então não deve estar sendo nada fácil para os filhos ouvirem tudo aquilo. Bom, no dia 14, ontem, as filhas gêmeas dele não compareceram ao tribunal, apenas no dia 12 e 13 elas compareceram. Aparentemente elas tinham um baile de formatura para ir em Los Angeles, mas a outra filha dele não quis ir ao julgamento. Então, não foi relatado que ela tinha nenhum evento, mas ela não compareceu. Quem compareceu ontem foram os filhos homens do Diddy, junto com a mãe dele e outros familiares. Antes mesmo do júri entrar, a defesa e a promotoria estavam discutindo sobre as mensagens de texto que a Cassie trocava com o Sean Combs. Eles estavam discutindo se a defesa poderia apresentar aquilo como prova durante o interrogatório da Cassie neste dia. Mas a promotoria disse que a defesa deveria ter notificado sobre essas provas muito antes. Mas a defesa do Sean Combs argumentou que eles estavam apresentando possíveis provas à medida que o julgamento avançava e ficou nas mãos do juiz ali decidir se eles poderiam ou não demonstrar essas mensagens. O juiz então decidiu que a defesa poderia usar as provas desde que entregassem para a promotoria todas as mensagens que pretendiam usar antes do início do interrogatório da Cassie Ventura. E conforme eu falei para vocês, a Cassie Ventura, que é a principal testemunha no caso do Sean Combs, está grávida do seu terceiro filho e sua barriga está bem grande. E exatamente por causa disso, antes do seu primeiro depoimento, ali no dia 13, a equipe de defesa do Sean Combs fez o possível para que ela se dirigisse ao banco das testemunhas antes que o júri entrasse no tribunal, para que ela não caminhasse em frente aos jurados com aquele barrigão. E por que isso foi pedido pela defesa do Diddy? Porque em qualquer julgamento, a ótica pode impactar toda a percepção dos jurados de forma positiva ou de forma negativa. Então a defesa do Diddy fez esse pedido ao juiz para que ela sentasse no banco da testemunha antes dos jurados entrarem, para que não ficasse tão evidente assim que ela estava grávida, para que eles não se sensibilizassem tanto assim com o fato de ela estar grávida. Mas o juiz negou esse pedido. O advogado da Cassie disse posteriormente aos repórteres que estavam ali do lado de fora do tribunal que a sua cliente deveria caminhar diante do júri como qualquer outra
testemunha que sobe ao banco das testemunhas, então ela não seria tratada de forma diferente e o juiz garantiu isso. E ele disse que o júri irá julgá-la com base em seu depoimento e não com base em sua aparência. A Cassie então voltou ali para o banco das testemunhas no dia 14 e a promotora Emily Johnson continuou com seu interrogatório. Elas voltaram a falar sobre as vezes que a Cassie era agredida pelo Diddy. Ela contou cada detalhe sobre essas agressões e, em geral, segundo a Cassie, ao longo do relacionamento, houve diversos momentos em que ela tentou revidar quando ele a agredia, mas ela falou que só fazia isso no começo do relacionamento, porque ao longo do tempo ela percebeu que isso apenas piorava a situação para o lado dela. Ele apenas ficava ainda mais agressivo e quem acabava sendo a maior prejudicada nisso tudo era ela. Afinal de contas, o Sean Combs é um homem super forte e tentar lutar contra ele acabava apenas deixando ele ainda mais violento. E quando ele percebia que ela estava tentando revidar, ele a agredia ainda mais para garantir que ela entendesse que quem mandava ali era ele. Ele era o mais forte, ele comandava a situação. A promotoria então perguntou mais uma vez sobre aquela briga no hotel em 2016, quando ela foi agredida, e a Cassie falou que depois que o segurança Israel Flores foi ao quarto do hotel, após a briga, ela conseguiu pegar suas coisas bem rápido e sair do hotel. Em seguida, ela pegou um Uber e foi para o seu apartamento. Depois disso, foi apresentada uma série de mensagens de texto que ela trocou com o Sean Combs logo após essa briga. Ele ficou mandando várias mensagens para ela, pedindo para que ela ligasse para ele, falando que a polícia estava lá no hotel e que ele seria preso e que ela estava o abandonando sozinho. Então, mesmo depois de ele agredir a Cassie Ventura, ele tentou se fazer de vítima aqui nas mensagens. Ela respondeu para ele que o lábio dela estava inchado, ela estava com o olho roxo e ela chamou o Diddy de doente nessas mensagens e mandou que ele ficasse longe dela. Naquele dia, ela pegou um Uber do hotel, voltou para o seu apartamento e sua amiga estava ali no apartamento dela. E quando a amiga dela viu o estado que a Cassie estava, a amiga dela ficou extremamente chateada, porque aquela não era a primeira vez que ela via a Cassie machucada por causa da agressão do Diddy. Então, ela resolveu que dessa vez ela deveria chamar a polícia, mesmo que a Cassie não quisesse. A polícia então foi até o apartamento e a Cassie respondeu algumas perguntas, mas quando pediram para ela falar quem havia agredido, ela não quis dar o nome do Sean Combs. Então, acabou que os policiais foram embora e ela não fez essa denúncia contra o Diddy. A promotoria, após isso, perguntou por que ela não contou à polícia o nome do seu agressor. E ela falou que naquele momento ela estava extremamente fragilizada, ela não sabia direito o que fazer e ela não queria machucá-lo daquele jeito, não queria que ele fosse preso, basicamente. Ela falou que tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e ela não estava pronta para fazer aquela denúncia. Naquele mesmo dia, ela narrou que o Diddy foi até o apartamento dela e ficou chutando, batendo na porta e gritando para que ela abrisse para ele. Então ele ficou ali do lado de fora pedindo para que ela abrisse a porta do apartamento porque ele queria conversar com ela, e ela falou que aquilo era bastante normal de acontecer. Sempre quando eles brigavam, ele fazia isso. Mas naquele dia ela também tinha uma estreia de um filme que ela havia feito, e aquele era um momento super importante para a carreira da Cassie. E ela teria aquela estreia, ela tinha sido agredida pelo Diddy, então ela teve que usar muita maquiagem para esconder os hematomas no seu rosto e também no seu corpo. Mas mesmo com muita maquiagem, ela falou que mesmo assim ela não conseguiu esconder todos esses hematomas. Ela ficou extremamente machucada diante daquela agressão. Depois disso, a Cassie Ventura ali no tribunal analisou uma pasta com mais de 12 fotos de acompanhantes que ela e o Sean Combs contratavam para as free coffees ao longo dos anos em diferentes cidades. E ela disse que normalmente entrava em contato com esses acompanhantes e ela também ajudava a organizar ali as free coffees, e aquilo acabou virando uma responsabilidade dela, selecionar os acompanhantes, organizar as free coffees, claro, com a ajuda dos funcionários do Diddy. Ela também falou que ela evitava beijar os acompanhantes durante os atos sexuais, porque ela achava muito íntimo o beijo e ela ficava enjoada quando ela beijava eles. Mas como o Sean Combs pedia que ela fizesse isso, ela fazia. E ela narrou também aqui uma situação quando ela foi comemorar seu aniversário de 29 anos. Ela falou que na época ela queria ir para uma boate chamada Blind Dragon
e fazer um karaokê ali com seus amigos. Ela queria se divertir, esfriar um pouco a cabeça, mas o Diddy queria dar uma free coffee naquela noite. Ela não queria, ela queria apenas se divertir com seus amigos como uma mulher normal, comemorar o seu aniversário de 29 anos, mas o Diddy insistiu tanto que eles fizessem aquela free coffee que ela acabou saindo mais cedo ali da própria festa dela no karaokê e eles tiveram a free coffee que o Diddy queria. E ela relatou que ele sempre ameaçava divulgar os vídeos dela ali nas free coffees, quando ele ficava bravo. E ela realmente tinha muito medo que ele fizesse isso, porque iria impactar diretamente a sua carreira. Também a família dela ficaria sabendo, seria um escândalo. Então essa era uma forma de ameaça que ele usava muito contra a Cassie. A promotora Emily Johnson mostrou ao júri uma mensagem que a Cassie Ventura enviou ao Diddy em 2013, pedindo que ele apagasse todos os vídeos do seu celular, dizendo estar preocupada porque muitas pessoas tinham acesso a esses dispositivos e ela estava se referindo aqui aos vídeos das free coffees. E ele falava sempre que ele iria apagar, que ela poderia ficar tranquila, mas no fim a Cassie conta que quando ela acessava esses dispositivos, tinham diversos vídeos armazenados ali dentro, então ele não apagava nada. Ela também testemunhou sobre uma vez que ela estava em um evento em Atlantic City e alguém comentou sobre ter visto um vídeo íntimo dela durante esse evento. Na mesma hora, ela desconfiou que essa pessoa estava se referindo a algum vídeo da Free Coffee, então algum vídeo havia vazado e ela avisou o Diddy na mesma hora. E no dia seguinte, ela se encontrou com este homem e com um DJ e eles mostraram o vídeo a ela. Neste encontro, ela levou alguns seguranças para intimidar esses homens, tudo a pedido do Sean Combs, e pelo que eu entendi é que eles conseguiram fazer com que esse vídeo não vazasse. Então, essas pessoas tiveram acesso ao vídeo dela, mas eles agiram ali rapidamente para que o vídeo não viesse à tona na mídia. Depois disso, ela passou a descrever o que ela e o Diddy faziam para se recuperar ali depois das free coffees, e ela falou que eles tomavam soro intravenoso, faziam massagens e também tomavam entorpecentes, muitos remédios. E ela começou a ter problemas gastrointestinais devido a tanto medicamento que ela tinha que tomar. E ela também começou a ter muita infecção urinária devido às free coffees. E eram tão frequentes essas infecções que os medicamentos pararam de funcionar para ela, de tanto que ela tinha que tomar. Em uma conversa por mensagem de texto, ela contou ao Diddy que ela estava com várias feridas na boca devido aos atos sexuais que ela tinha que fazer ali durante as festas e também devido ao uso de substâncias. E o Sean Combs simplesmente a aconselhou a consultar um médico. Então nós vemos como tudo isso era extremamente bizarro e não afetava apenas psicologicamente a Cassie Ventura, mas também o seu próprio corpo. Claro que se relacionar com tantas pessoas assim, usar tantas substâncias, álcool e depois medicamentos, não pode ser saudável para ninguém. Ela também disse que se sentia vazia, se sentia nojenta depois das free coffees, porque ela tinha que fazer tudo aquilo para agradar o Diddy. E ela relatou que eles também frequentavam clubes de troca de casal. Ela alegou que não queria ir a esses clubes para ter relações com acompanhantes ou com outras pessoas, mas o Diddy pedia que ela fizesse, então ela fazia. E ela falou que ela nem gostava de ir a esses clubes, mas basicamente o Diddy sempre a pressionava a fazer a vontade dele e ela acabava cedendo. Ela também testemunhou que ela se machucou durante uma free coffee. Aliás, ela testemunhou que ela se machucou em diversas ocasiões, principalmente quando o Diddy colocava as mãos nela. Ele era extremamente agressivo, mesmo quando ele não estava a agredindo. E ela falou que houve momentos em que o Sean Combs a agredia, inclusive com o acompanhante ainda no quarto do hotel. Então as pessoas realmente testemunhavam as agressões quando ele ficava nervoso. Ela também relatou sobre uma ocasião em agosto de 2013, quando ela estava dormindo em seu apartamento depois de sair com alguns amigos e do nada ela acordou com uma confusão acontecendo ali no apartamento. E aí ela levantou da cama e viu que o Diddy estava lá dentro e ele começou a gritar que ela ainda estava dormindo, sendo que ela tinha que fazer as malas para que eles viajassem. Ele ficou tão nervoso apenas por causa disso que ele tentou atacar a Cassie, mas duas amigas dela pularam ali nas costas dele para tentar segurá-lo. Ainda assim, ele, que é extremamente forte, alcançou a Cassie e a jogou no chão. Nesse momento, ela bateu o rosto na quina da cama e com isso ficou uma cicatriz bem feia, uma cicatriz permanente na sua sobrancelha.
Um dos seguranças do Diddy teve que levar a Cassie Ventura para um cirurgião plástico para dar pontos ali no rosto dela por causa desse machucado. E mais tarde, naquele dia, ela enviou uma foto do seu ferimento para o Diddy e ela escreveu o seguinte, para que você possa se lembrar. Durante essas brigas, o Diddy sempre ameaçava a Cassie que ele iria divulgar os vídeos das free coffees. Então, se ela não se comportasse como ele queria, ele sempre fazia essa ameaça contra ela. Bom, depois desses relatos foi mostrado ao júri mensagens de 2013 trocadas entre o Diddy e a Cassie Ventura, onde eles estavam planejando uma free coffee e discutindo quais acompanhantes eles iriam convidar. E também foi mostrada uma outra mensagem de 7 de janeiro de 2017, quando a Cassie disse o seguinte para o Diddy: nada de bom sai das free coffees. E que ele estaria a tratando como se fosse o Ike Turner, que é o marido da Tina Turner, ex-marido na verdade, que era bem agressivo com ela. Depois o tribunal fez uma pausa para o almoço e a promotora Emily Johnson esclareceu, quando questionada pelo juiz, que hoje a promotoria pretendia mostrar ao júri imagens estáticas sexualmente explícitas, que estão sob sigilo, obviamente. Então eles não iriam mostrar vídeos, eles apenas pegaram alguns prints desses vídeos das free coffees e iriam mostrar ao júri. Então quando o julgamento voltou, a promotoria mostrou para Cassie Ventura uma imagem dela e também de outra acompanhante em uma free coffee, e a Cassie afirmou que essa imagem tinha sido tirada de um vídeo de um dos dispositivos onde o Diddy armazenava esses vídeos. Também foi mostrada a ela outra foto dela sentada sozinha em um sofá durante uma free coffee. Ela estava sentada e ela estava vestida com um salto bem alto. Essas imagens sexualmente explícitas que foram mostradas no tribunal ontem estão fora da vista do público. Então mesmo quem está dentro da sala da audiência não consegue ver essas imagens. São mostradas apenas para a banca de promotores, a banca da defesa do Diddy e também para os jurados. Quem está ali acompanhando o julgamento não tem acesso a essas imagens, exatamente por serem imagens sexualmente explícitas. Então, para os promotores, eles entregaram pastas para os promotores e também para os advogados do Diddy, onde tem essas imagens que foram tiradas dos vídeos das free coffees. E como as pessoas que estão acompanhando ficam logo atrás da promotoria e da mesa de advogados, essa pasta teve que ser vista ali um pouco mais para baixo para que as pessoas não conseguissem ver. E para os jurados e para Cassie Ventura, as fotos foram mostradas em um monitor que fica à frente deles. Então eles fizeram de tudo para que as pessoas que estão acompanhando ali o julgamento não tivessem acesso a essas imagens, para que eles não vissem. E no momento em que foi mostrado isso para os jurados, uma das juradas que estão ali soltou um suspiro e colocou a mão no peito, porque realmente deve ser uma imagem bem ruim de ver, né? De uma imagem completamente explícita ali da Cassie. A Cassie então falou que quando ela era agredida, ela ficava sempre com várias marcas. E às vezes ela tinha que ficar escondida em quartos de hotel para que ninguém visse os seus ferimentos. Então, além de ser agredida, o Diddy mandava que ela ficasse ali durante uma semana inteira em um quarto de hotel, vivendo sozinha, apenas com o segurança dele ali cuidando dela. Ela contou também sobre a primeira vez que sofreu violência doméstica durante o namoro com o Diddy. Ela falou que eles estavam jantando e aí do nada ela viu o Diddy flertando ali com outra pessoa e essa outra pessoa percebeu que a Cassie Ventura havia notado o flerte que estava ocorrendo ali entre os dois. E isso já foi o suficiente para o Diddy a agredir assim que eles entraram no carro. E ela conta que os seguranças e o motorista também estavam presentes no carro, então eles testemunharam tudo isso. Ela falou que naquele momento ela não entendeu o que estava acontecendo, porque provavelmente era algo que ela não esperava, foi a primeira vez que ele a agrediu daquela forma, e ela também nem entendeu por que ele estava tão bravo. E ela também descreveu outra ocasião em que o Diddy foi muito violento com ela. Nessa ocasião, eles estavam em uma festa, em uma boate de Los Angeles, e aí ele a xingou e ela estava bêbada. No momento que ele a xingou, ela revidou com um soco no rosto dele. E isso fez com que o Diddy a espancasse e pisasse em seu rosto. Então ele bateu nela, jogou ela no chão, pisou no rosto da Cassie e quando eles chegaram em casa, ela tentou fugir ali do carro e saiu correndo pela rua, mas um segurança dele correu atrás dela, a alcançou e a levou para dentro de casa. No momento em que ela se olhou no espelho, quando ela entrou dentro da casa, ela percebeu que seu rosto estava completamente inchado e sangrando. Então foi uma agressão bem forte que ela sofreu nessa ocasião.
Depois dessa agressão, o Diri disse que ela precisava sair escondida da casa e ir com segurança dele para se hospedar em um hotel. E ela realmente foi para esse hotel, ela entrou escondida, tampando o seu rosto, porque ninguém poderia ver a forma como ela estava, e eles são pessoas públicas, né? Se alguém visse a Cassie daquele jeito, com certeza iria saber que o Diri estava agredindo a sua namorada, então ele não queria que isso ocorresse. E ela queria ficar na casa do Diri na ocasião, mas ele não quis. Ele falou que ela tinha que ir para um hotel. E ela ficou mais ou menos uma semana nesse hotel. E ela também relata que ela não se sentia à vontade de sair de lá. Ela não achava seguro tentar fugir do local, porque ela sabia que o Diri tinha acesso a armas, a seguranças, e ela era constantemente ameaçada por ele. Na época, foi reportado tudo isso na mídia, mas sem mencionar o nome da Cassie e do Diri. E quando a mãe da Cassie leu sobre aquilo na imprensa, ela entrou em contato com a filha para perguntar se tinha sido com ela que tinha ocorrido aquela agressão, mas a Cassie negou. A Cassie conta que tinha muita vergonha de tudo isso e que ela sentia que naquele momento ela não poderia contar aquilo para sua mãe porque ela estaria colocando a sua mãe em risco. Pelo que eu entendi, ela tinha medo da sua mãe ter acesso a essa informação e o Diri querer tirar a vida da mãe dela como se fosse uma queima de arquivo. Ela não sabia até onde o Diri poderia ir para se safar, né, da justiça. Bom, em 2011, a Cassie começou a se relacionar com o rapper Kid Cudi e eles começaram a ter um relacionamento ali, porque ela não estava se dando bem com o Diri, então ela começou a se relacionar com esse rapper e o Diri acabou descobrindo. Quando ele descobriu, ele começou a fazer ameaças a Cassie e também ao rapper. Ele falou que iria vazar os vídeos dela na Free Coffee e que iria machucar tanto ela quanto o rapper que ela estava se relacionando. E que ele estaria fora do país quando isso acontecesse. Então esse era o nível de ameaça que ela sofria por parte do Diri. Que uma morte iria acontecer, que ele iria machucar os dois, ele estava ameaçando a vida dos dois, mas que ninguém saberia que ele havia mandado matar ambos, porque ele estaria fora do país. Então, realmente, um modus operandi aqui bem de mafioso que o Diri tinha. Sobre esse namoro da Cassie com o rapper Kid Cudi, o Diri descobriu em 2011 que ela estava se relacionando com ele. E ela conta que ele descobriu isso durante uma Free Coffee, quando ele viu algumas mensagens ali no celular dela que ela estaria trocando com esse rapper. Ela conta que no momento em que ele viu isso, ele se lançou sobre ela com um abridor de vinho entre os dedos. Para quem não sabe, abridor de vinho é um objeto bem pontiagudo. E ela saiu correndo do quarto de hotel para ir para um outro hotel onde ela estava hospedada, para tentar se livrar dele. Então ele basicamente tentou tirar a vida da Cassie Ventura quando ele descobriu isso. Ela falou que ligou pro rapper Kid Cudi naquele momento com um celular descartável para que ele fosse buscá-la o quanto antes, mas depois disso ela tentou se reconciliar com o Diri. Mas ela conta que ele estava muito irado e aí ele teria ameaçado expor os vídeos das Free Coffees e tirar a vida dela e do rapper. E ele também avisou nessa ocasião que iria explodir o carro do Kid Cudi. E realmente, algum tempo depois, o carro desse rapper explodiu em sua garagem. Bom, algum tempo depois que esse carro explodiu, os três, o Diri, a Cassie e o rapper, tiveram uma reunião na Soho House para tentar se entender de alguma forma, né? Basicamente um triângulo amoroso aqui, bem violento. E aí o rapper perguntou sobre o veículo dele. E o Diri falou: qual veículo? Nesse momento, a reunião deles acabou terminando, porque nada iria sair dali. E no fim, pelo que eu entendi aqui, a Cassie continuou com o Diri. De fato, ela continuou namorando com ele. E encerrou ali o relacionamento que ela estava tendo com o Kid Cudi. Inclusive, na acusação, o Diri está sendo acusado de atos de violência, incluindo incêndio criminoso, mas ainda não está claro se os promotores estão se referindo a esse mesmo incidente com o carro desse rapper, mas muito provavelmente pode ser que sim, porque existe essa desconfiança que o Diri teria encomendado essa explosão. A Cassie também relatou aqui durante o seu testemunho sobre uma briga que ocorreu em 2015, quando ela foi espancada em um hotel em Las Vegas, enquanto o Diri estava dando uma festa. Ela conta que ele deu socos e chutes nela, mas ela conseguiu se esconder muito rápido no banheiro e a equipe de segurança do Diri teve que intervir na situação porque estava ficando muito fora de controle. E quando um dos seguranças viu o rosto da Cassie, ele começou a chorar, porque ela estava muito machucada, com os olhos completamente roxos, com caroços na testa, por causa daquela agressão que ela havia sofrido.
Depois disso, ela teve que ficar na casa do Diri por uma semana para se recuperar dos ferimentos. Ele não estava na casa nessa ocasião, mas um dos filhos dele estava. E aí ele entrava em contato com ela por FaceTime e pedia que ela passasse maquiagem nos ferimentos para que o filho dele não visse. Ela também relatou que o Diri batia em outras pessoas, então ela não era a única vítima de agressão dele, e ele batia inclusive em alguns dos seus funcionários. Em uma ocasião, em uma viagem internacional, ela conta que viu o Sean Combs arrastando a assistente dele, identificada como Mia, para fora da cama e também para o deck do lado de fora do quarto. Então ele saiu arrastando essa mulher pelo quarto até fora do ambiente, e tudo porque essa mulher não deixou que ele pegasse o telefone dela. Ela também viu o Sean Combs segurando a sua amiga no parapeito de uma sacada de um apartamento que ela tinha ali em Los Angeles. Isso aconteceu em uma manhã bem cedo. E ela também relatou que ela encerrou uma amizade de 17 anos com a sua melhor amiga. Isso quando, em 2018, o Diri bateu com cabide de madeira na cabeça da amiga da Cassie. Mas voltando aqui um pouco, alguns nomes bem conhecidos surgiram ali no começo do julgamento, enquanto a seleção do júri ainda estava acontecendo. Foi perguntado se os jurados conheciam o ator Michael B. Jordan, e o nome dele estava nessa lista que foi apresentada ao júri porque ele foi citado no processo da Cassie Ventura contra o Sean Combs em 2023. Acontece que nesse processo a Cassie Ventura mencionou que durante um rompimento em 2015 com o Diri, ela iniciou um relacionamento com o Michael B. Jordan. Ela alegou em seu processo que havia passado a véspera de Ano Novo com ele, e quando Sean Combs soube dessa informação, ele ligou para o ator e começou a ameaçar o Michael B. Jordan. Também foram mostradas imagens da Cassie Ventura com o olho roxo e usando óculos de sol para tentar esconder os hematomas, e ela relatou também que certa vez ela se escondeu embaixo de um trator com uma amiga para tentar fugir do Diri. Então, ela deu diversos relatos aqui de abusos físicos que ela sofreu por parte do Diri e como era ali a dinâmica dele com os próprios funcionários que também eram agredidos por ele. Em agosto de 2018, a Cassie Ventura foi jantar com o Diri em Malibu para ter uma conversa de encerramento, que seria ali o término do namoro deles. Ela disse que já estava saindo com seu atual marido na época, inclusive, mas ela teria que terminar as coisas com o Diri. Ela conta que ele estava bem animado, fazendo brincadeiras e parecendo muito romântico no jantar, e aí ele levou a Cassie Ventura até a casa dela, mas quando entrou lá dentro, ela conta que ele abusou dela na sala de estar. Ela só se lembra de chorar e pedir que ele não fizesse aquilo, mas ela também fala que foi tudo muito rápido. Ela relatou também que teve intimidade com o Diri voluntariamente outra vez, depois desse incidente, onde ela teria sido abusada por ele, e que eles tiveram algumas conversas desde que terminaram em 2018. Segundo as palavras dela, eles tinham essas conversas só para dar um alô, mandar lembranças, mas que não era nada demais. Mas também que ele continuou ameaçando depois que o relacionamento terminou. E, inclusive tem mensagens de 2019 que ele disse o seguinte para ela: se eu fosse você, eu devolveria meu dinheiro. E ele queria, na verdade, que a Cassie o reembolsasse, porque o atual marido dela, o Alex, era o personal trainer da Cassie Ventura que o Diri pagava. Então ele queria que ela o reembolsasse esses pagamentos, porque ela acabou tendo um caso ali com o personal trainer e terminou com o Diri e se casou com o Alex. E claro, mais uma vez ele ameaçou que iria vazar os vídeos das free coffees. Quando a Cassie começou a narrar os eventos de 2018, quando ela foi supostamente abusada pelo Diri, o Alex, o seu atual marido, teve que sair do tribunal e ficar aguardando ali no corredor. Isso porque o Alex pode ser convocado para também testemunhar sobre esses fatos, então ele não poderia ouvir o relato da Cassie. Isso para poder contar o seu próprio relato de forma completamente isenta, sem ser influenciado pelo depoimento da Cassie, até para saber se ela e ele estão falando a verdade. Bom, em determinado momento a Cassie Ventura começou a chorar no tribunal, e isso aconteceu quando ela começou a falar sobre ter ido para reabilitação e também para terapia, para tentar superar os traumas. E isso aconteceu em fevereiro de 2023, então ela teve que realmente passar por tratamento para se livrar de tudo isso. E ela disse que sentiu que ela precisava disso tudo quando ela começou a ter flashbacks durante as filmagens de um videoclipe que ela estava fazendo com outro artista. E também nessa época ela começou a pensar em tirar a própria vida.
Ela falou que ela não queria mais estar viva naquele momento, ela não aguentava mais a dor que ela sentia por causa daquele passado conturbado que ela havia vivido, e ela conta que ela tentou se jogar ali no meio do trânsito, mas o marido dela a seguiu e não deixou que ela fizesse isso. Então ela teve que passar por tratamento depois. Em seguida, ela também falou sobre o livro que ela escreveu em 2023, e ela chegou a enviar esse livro para o Sean Combs por meio de um advogado, e disse que ele poderia comprar os direitos autorais do livro por 30 milhões de dólares. Isso porque ela conta que ela queria ser recompensada pelo tempo, pela dor e pelos muitos anos de abuso que ela passou nas mãos do Diddy. Depois, ela entrou em contato com um funcionário do Sean Combs para perguntar se ele havia lido o livro dela, e ela foi informada que o livro não havia sido levado a sério. E então, em novembro de 2023, ela decidiu entrar com aquela ação judicial contra ele. Ela concordou, inclusive, em fazer um acordo com o Sean Combs e com as suas empresas por 20 milhões de dólares. E esse acordo foi feito 24 horas após ela entrar com a ação. Então foi muito rápido. E assim terminaram as perguntas da promotoria. E hoje, dia 15, ela está respondendo as perguntas da defesa do Diddy, que com certeza será bem mais pesado. E eles vão tentar colocar em xeque toda a credibilidade da Cassie Ventura. Mas o fato é que o seu testemunho até o momento foi muito importante, porque a Cassie Ventura contou tudo detalhadamente, tudo que ela sofreu durante o seu relacionamento com o Diddy. E como resultado disso tudo, a defesa provavelmente terá que ajustar a estratégia de interrogatório, porque provavelmente eles não esperavam que ela iria expor tantos detalhes daquela forma. E basicamente ela expôs como durante anos e anos ela esteve sob controle a coerção e as ameaças de violência por parte do Diddy. E é exatamente isso que a acusação irá usar contra ele. E agora a defesa tentará atacar no seguinte sentido: será que a Cassie consentiu ou não com tudo isso? Até que ponto ela foi uma vítima? É essa a estratégia da defesa, alegar que foi tudo consentido, que ela apenas permitiu que tudo aquilo ocorresse com ela. Mas segundo as análises de alguns juristas, ela é uma pessoa extremamente confiante e ela fala tudo com muita firmeza. Então provavelmente vai ser um trabalho extra aí para a defesa do Diddy. Depois que o júri foi dispensado, promotores e advogados de defesa discutiram como eles lidariam com certas mensagens de texto deste caso. Os promotores falaram que estavam preocupados sobre a equipe de defesa do Diddy ter trazido mensagens de texto que fazem referências a Cassie Ventura tendo relações sexuais com acompanhantes. Eles alegam que essas mensagens violariam os acordos das partes de não permitir esse tipo de prova no julgamento. Mas o advogado do Diddy, o Mark, disse que a equipe de defesa quer mostrar ao júri conversas entre os dois, que demonstram a infidelidade e o ciúme que tinha ali no relacionamento, e como eles usavam um vocabulário bem vulgar um com o outro. Bom, então assim terminou o terceiro dia de julgamento e o depoimento da Cassie para a promotoria, e hoje ela está enfrentando aí as perguntas da defesa. Eu vou coletar os principais pontos novamente dessas perguntas que ela vai responder para a equipe de defesa do Diddy e eu trago amanhã para vocês. Fala aqui para mim o que vocês estão achando desse caso, o que vocês estão achando da estratégia da defesa em alegar que a Cassie Ventura apenas concordava com tudo aquilo, que não é de fato uma vítima de coação por parte do Diddy. Eles relatam que ela é apenas uma vítima de violência doméstica. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.